Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa playlist de processo civil. Vamos dar sequência ao estudo dos meios de prova no processo. E agora, seguindo a nossa sequência, nós vamos falar sobre a prova documental. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então, dando sequência ao estudo das provas, nós agora vamos começar a falar sobre a prova documental, sobre esse meio de prova tão importante no âmbito do processo civil, né? A prova documental, a importância dela só vem crescendo com o passar dos anos. Então a prova documental, ao lado aí da prova testemunhal e da prova pericial, né, ela constitui talvez um dos principais ou o principal meio de prova, ok? Principalmente no âmbito aqui do processo civil. Por que isso, né? Isso ocorre por conta de uma tendência que nós observamos de que as pessoas elas estão cada vez mais se preocupando em documentar as relações jurídicas. A título de exemplo, vamos pensar aí no universo dos contratos. Veja, quando duas pessoas resolvem celebrar um contrato, seja ele qual for, uma compra e venda, uma doação, uma locação, enfim. Veja, o número de contratos escritos é infinitamente maior do que o número de contratos verbais. Veja, a lei permite que o contrato verbal seja realizado. Então é possível eu ter, né, um contrato verbal, não há qualquer óbice. Okay? Só que as pessoas estão cada vez menos optando por contratos verbais e cada vez mais se utilizando de contratos escritos. O principal motivo disso é uma preocupação justamente com a segurança dessas relações jurídicas. Porque você há de convir comigo que é muito mais fácil eu provar aquilo que está escrito do que aquilo que não está escrito. Então, para eu provar um direito, uma obrigação, um dever, é muito mais fácil eu fazer essa prova se o dever, o direito, a obrigação estiverem escritos. Concorda comigo? Então, por esse motivo, a importância da prova documental, ela só aumenta. Agora, nós não podemos cometer o equívoco de achar que a prova documental, ela tem um valor maior do que os demais meios de prova. É errado achar que a prova documental, ela tem mais valor do que a prova testemunhal, por exemplo. Eu quero lembrar os senhores e as senhoras também de que o Código de Processo Civil, ele não trabalha com um sistema em que as provas tenham um valor já pré-determinado, um valor tabelado, né? Ah, prova pericial vale 5 pontos, prova testemunhal vale 7, prova documental vale 10. Não, isso não existe. A valoração da prova, ela é feita pelo juiz conforme as peculiaridades do caso concreto, conforme o processo, né? Conforme a instrução probatória se desenvolve. Então eu não posso cometer o equívoco de achar que a prova documental ela tem mais ou menos peso, mais ou menos valor do que outro meio de prova. Ok? Muito bem. Classicamente, qual era a ideia que nós tínhamos de documento? Então, se nós voltarmos no tempo aí, 50, 60 anos atrás, né, uma época áurea do direito, o que era documento? Se você virasse para um advogado, se você virasse para um juiz nessa época e perguntasse o que se entende por documento, muito provavelmente ele iria responder que o documento consiste num pedaço de papel com um monte de informações escritas, né? Um monte de palavras, um monte de expressões escritas, né? Nesse pedaço de papel.
Então você pensaria naqueles calhamaços enormes, né, de folhas de papel, tudo aquilo sendo juntado aos autos. Então, durante muitos anos, essa foi a ideia, esse foi o conceito de documento, né? Era um pedaço de papel com um monte de informações escritas. Só que hoje nós não podemos mais tolerar esse tipo de conceito. Por quê? Principalmente pelo fato de que o papel ele vem sendo cada vez menos utilizado por uma série de questões, né? Dentre elas, por questões de cunho ambiental. Ademais, né, nós não podemos esquecer que hoje nós vivemos a era do processo eletrônico. Então, realmente, o papel ele vem perdendo espaço já há um tempo. Então, hoje, o documento ele não pode mais ser visto como aquele conjunto de palavras ou expressões contidos num pedaço de papel. O papel ele funcionava como um suporte material. Né? E ainda funciona naqueles processos mais antigos, né? Então o papel ele era apenas um suporte material da prova documental. Hoje nós utilizamos uma série de suportes materiais diversos. Então nós podemos ter gravações de vídeo, nós podemos ter imagens, né? Nós temos os documentos eletrônicos, né? Então hoje, por exemplo, eu vou ingressar com uma ação de rescisão contratual. Veja, você não vai pegar o contrato, né, e juntar no processo as folhas, né, o papel. O que você vai fazer? Você vai transformar num arquivo PDF, né? Vai transformar num arquivo PDF e aí sim você vai juntar o contrato aos autos, né? Então hoje nós estamos utilizando diversos outros suportes materiais, tá bom? Outro ponto que merece importância. A prova documental, ela tem uma característica muito importante, porque ela é uma fonte de prova passiva. Como assim, professor? Fonte de prova passiva. Pois é, você vai entender. A prova documental, né, quando você pega o suporte dela, vamos pensar num contrato escrito, para ser mais fácil o nosso exemplo. Você pega esse contrato escrito, junta no processo, isso é uma prova documental. As informações daquela prova, elas já estão consubstanciadas, elas já estão prontas naquele documento. Então você não precisa de nenhum tipo de atividade para extrair aquelas informações, porque as informações elas já se encontram prontas na própria coisa, no documento ali, no contrato escrito, em uma filmagem, em uma foto. Quer dizer, não há necessidade do juiz, das partes, terem que extrair as informações de alguma forma. É diferente do que acontece com a prova pericial ou com a prova testemunhal, em que você precisa de uma atividade para extrair a informação, né? Você tem ali, no caso da prova pericial, você tem o perito elaborando o laudo, né? A participação do juiz, a participação das partes. Prova testemunhal, o mesmo raciocínio, né? Tem a participação do juiz, das partes, enfim. A prova documental, ela é uma fonte de prova passiva. As informações elas já estão prontas na própria coisa. Você simplesmente vai lá e obtém essas informações. Quero saber o que foi pactuado em termos de aluguel entre as partes. Você vai no contrato de locação, procura a cláusula específica, a informação vai estar pronta ali para você. Ok? Bom, feitas essas noções introdutórias, eu quero passar agora, rapidamente, né, porque é importante a gente conhecer, algumas classificações, tá bom? Para isso eu vou chamar a nossa boa e velha lousa. Vem comigo. Muito bem, meus amigos, então agora nós estamos falando sobre a prova documental. Prova documental. Veja, a prova documental,
conforme nós vimos, ela está se tornando cada vez mais comum, né, diante dessa tendência que nós temos de documentar todas as relações jurídicas, mesmo naquelas hipóteses, né, em que a lei não exija essa documentação, tá? Agora, veja, a prova documental, ela é um meio de prova muito prestigiado, conforme eu disse, mas ela não tem maior valor do que outros, ok? Pois bem, conforme eu disse, a prova documental, né, ela tem uma representação, material. Ela tem uma representação material, que não é só o papel, né? Nós vimos que o papel, na verdade, ele está caindo em desuso. Então, não é só o papel. A representação material, isso você vai extrair do artigo 422 do CPC. Essa representação material, ela pode ser mecânica. Essa representação material pode ser fotográfica. Essa representação, ela pode ser cinematográfica. Tudo bem? Então, o artigo 422 prevê várias possibilidades, né, dessa representação material. Agora, veja, o ponto comum, né, o ponto comum para que eu consiga qualificar uma coisa como documento é o fato de que eu preciso desse suporte material, que, conforme eu disse, não precisa ser papel, mas esse suporte ele deverá ser anexado aos autos para que o juiz, então, o aprecie. Tudo bem? Pois bem, então esse suporte, né, pode ter várias formas. Pode ser uma fotografia, uma gravação, um CD, uma filmagem, tá? E conforme eu disse, a prova documental, ela é uma fonte de prova, passiva. Tá? Ela é uma fonte de prova passiva, porque a informação que ela contém pode ser obtida da própria coisa, sem que haja necessidade dela ser extraída pelo juiz ou por quem quer que seja, tá bom? Muito bem, todas essas informações então nós já vimos na nossa introdução. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas classificações. Algumas classificações dos documentos. Então, toda vez que a gente vai classificar alguma coisa, a gente precisa de critérios, né? O primeiro critério seria quanto à autoria do documento. Então, esse é o primeiro critério, quanto à autoria do documento. Nesse ponto aqui, eu posso ter aqueles documentos chamados de autógrafos, documentos autógrafos, e eu posso ter os chamados documentos heterógrafos. Documentos autógrafos e documentos heterógrafos. Professor, qual é a diferença? Os documentos autógrafos são aqueles produzidos pelo próprio autor da declaração de vontade. Tudo bem? Então, exemplo. Um contrato. Um contrato é um documento autógrafo. Por quê? Porque as partes contratantes se reúnem, redigem o contrato e, no final, assinam. Então, é um documento autógrafo. Tudo bem? Os documentos
heterógrafos, né, os documentos heterógrafos, eles já são diferentes, tá? Por quê? Porque o documento heterógrafo é redigido por outra pessoa, que não o autor daquela declaração de vontade. Tudo bem? Então, conforme eu disse, um contrato particular geralmente é um documento autógrafo, tá? Agora, se nós pensarmos, por exemplo, em uma escritura pública, uma escritura pública pode ser classificada como documento heterógrafo. Por quê? Porque quem redige a escritura pública é o tabelião. Tudo bem? Ainda quanto à autoria, eu posso ter os documentos públicos e eu posso ter os documentos privados, né? Os documentos particulares. O documento público é aquele expedido por um funcionário público. Tudo bem? Então, ele é expedido por um funcionário público. E o documento privado ou particular, ele é expedido, né, por um particular. Essa distinção entre documentos públicos e privados, nós vamos voltar nela um pouquinho mais adiante. Tudo bem? Passando para o segundo critério, agora, quanto ao seu conteúdo, então o segundo critério de classificação é quanto ao conteúdo, eu posso ter documentos narrativos ou eu posso ter documentos dispositivos. Documentos narrativos e documentos dispositivos. Os documentos narrativos são aqueles que contêm declarações referentes a um fato. Okay? E o subscritor desse documento, ele tem conhecimento desses fatos. Tudo bem? Já os documentos dispositivos, eles contêm uma declaração de vontade e se prestam a constituir, extinguir ou modificar relações jurídicas. Tudo bem? Então, por exemplo, novamente, um contrato, ele é um documento dispositivo, né? Porque ele contém declaração de vontade das partes e o contrato, ele pode modificar, extinguir ou constituir direitos, tá? Relações jurídicas. O documento narrativo, ele constitui uma simples narração de fatos. Tudo bem? Eu simplesmente, por meio desse documento, conto o que eu vi, né? Ou de repente conto o que eu sei a respeito de determinados fatos. Por fim, terceiro critério, quanto à forma, né? Quanto à forma. Eu posso ter aqueles documentos classificados como solenes e eu posso ter os documentos classificados como não solenes. Né? Esses documentos solenes são aqueles documentos que exigem uma forma especial para sua validade. Né? Então, um bom exemplo seria a escritura pública. A escritura pública, se nós pensarmos, né, nos contratos de compra e venda de imóveis de um certo valor. Então, isso o Código Civil exige que se a compra e venda de um imóvel, o valor do imóvel ultrapassa um determinado valor, então exige-se a escritura pública. Nesse caso, eu tenho um documento solene. Tudo bem? E o documento não solene é aquele que não exige forma especial. Tudo bem? Muito bem, meus caros.
Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parando por aqui e na sequência, no próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre prova documental, abordando o tema força probante dos documentos. Espero vocês lá!